saber se o tipo do seu cabelo é realmente o 4C. Estou de volta e para trazer um vídeo mais atualizado sobre tipos de cabelo. Eu sei que até hoje ainda tem algumas pessoas um pouco confusas em relação ao tipo de cabelo que tem. Eu sei que é um pouco confuso, tem os tipos de cabelo que existem, né? Então fica meio confuso mesmo. Mas eu tô aqui para esclarecer e te ajudar a identificar qual que é o tipo do seu cabelo para você conseguir adequar o tratamento. Por que é tão importante a gente saber qual que é o tipo do nosso cabelo? A importância está em você escolher produtos adequados para o seu tipo de cabelo. Eu tô falando do tipo de cabelo, eu não tô falando da textura do cabelo, que são coisas completamente diferentes. Caso vocês queiram, eu posso trazer um vídeo aqui só falando de texturas. Mas quando a gente traz tipos de cabelo, existem 4 categorias, que é o tipo 1, 2, 3 e 4. O tipo 1 é o cabelo liso, o tipo 2 é o cabelo ondulado, o tipo 3 o cacheado e o tipo 4 o crespo. Isso a gente já tem uma noçãozinha, a gente já sabe. Só que dentro de cada tipo de cabelo tem subcategorias, que é isso que a gente vai estar destrinchando melhor hoje. E eu vou dar alguns exemplos de objetos, alguns exemplos práticos para você conseguir aí em casa identificar qual é o seu tipo de cabelo de acordo com o vídeo vai rolando. Então, tem esses 4 tipos que eu já falei aqui para vocês, e dentro desses tipos tem os subtipos. Quais são os subtipos? Dentro do tipo 1 tem o tipo A, B e C. Então, tipo 1A, tipo 1B, tipo 1C. No tipo 2 a mesma coisa, 2A, 2B, 2C. No 3, 3A, 3B, 3C. E no 4, 3A, aliás, 4A, 4B e 4C. Thalita, beleza, já sei que tem esses tipos e já sei que tem esses subtipos também. Como é que eu vou saber identificar qual que é o meu tipo de cabelo? Bora lá que a gente vai aprender agora. Primeira coisa que você tem que fazer para você identificar qual é o seu tipo de cabelo, você tem que deixar ele secar ao natural, sem nenhuma interferência de nenhum tipo de produto. Como assim? Por exemplo, meu cabelo. Aqui o meu cabelo, eu sei que ele é 4C. Mas, se eu for pegar esse fio aqui, ó, esse cachinho, não sei se vai dar pra vocês verem, ó, esse cachinho aqui, olhando assim, tá parecendo um cabelo 3A. Por que tá parecendo um cabelo 3A? Porque eu passei gel nele, eu finalizei ele com alguns produtos, mas essa não é a textura real do meu cabelo. O que eu fiz? Eu fiz uma texturização para ele ficar com esse aspecto mais cacho definido, mas não é o tipo do meu cabelo. Então, por isso que é muito importante você estar com o cabelo limpo, secado ao natural, sem ajuda de secador nem nada, para você identificar qual é o seu tipo de cabelo real. Então, você vai lavar o seu cabelo com shampoo, condicionador, vai enxaguar normal e vai deixar ele secar no tempo dele ao natural, sem passar creme, sem passar nada, para você saber qual é o real tipo dele. Feito isso, lavou o seu cabelo, deixou ele secando naturalmente, aí é a hora de você observar o seu fio. Então vamos lá, vou falar cada tipo de cabelo para você ver em qual que o seu se encaixa melhor. O tipo 1, tipo 1A. O tipo 1A é aquele cabelo que quando ele seca liso. Liso, 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 liso escorrido mesmo, liso indígena, aquele fio reto, liso, que você não vê nenhum resquício de ondulação. Pronto, se o seu cabelo secou assim, seu cabelo é o tipo 1A. Tipo 1B é o cabelo que também é liso, ele é bem liso, porém, se você for observar bem, ele tem leves ondulações, uma coisa muito sutil. Uma coisa que você tem que observar bem de perto para você perceber é aquele cabelo liso que quando a pessoa mexe assim, depois de ter secado ao natural, tá? Que quando mexe assim no cabelo, você vê que ele é liso, mas você vê que lá no fundo tem um pouquinho de ondulação. Aí você pode saber que é o tipo 1B. Cabelo tipo 1C. Cabelo tipo 1C é aquele cabelo que ele é liso com volume. Por que ele é liso com volume? Ele é liso com volume porque ele tem umas ondulações um pouquinho mais presentes. Então não é uma ondulação que chega a fazer ele saltar para um outro tipo de cabelo, não, ele continua sendo um cabelo liso, porém ele é liso com tantas poucas ondulações que ele fica mais armado. Então se o seu cabelo ele seca dessa forma, ele com certeza é um tipo 1C. Tipo 2A.
O tipo 2A é aquele cabelo tipo praiana, sabe aquele cabelo praiano? Aquele cabelo que, ai, fui na praia, secou, ficou aquelas ondulações. Esse é o seu tipo de cabelo. Ele seca ondulado, parece que você acabou de ir na praia, aquela coisa meio sonoro e bronze, sabe? Então, as ondas um pouquinho mais marcadas do que o tipo anterior, né? Do que o tipo 1C. E você tem aquela sensação de ondas de praia aqui mesmo, que é o aspecto que a gente fala. Então, o tipo 2A, ele geralmente tem formato de S, tá? Ele tem um formato de S e geralmente essa ondulação, ela não começa da raiz, ela começa mais no comprimento do cabelo. Já o tipo 2C é um tipo que a ondulação começa da raiz até as pontas e é bem mais marcada. Tem a ondulação muito mais marcada e começa da raiz, diferente do 2A. Então o 2C tem essa característica bem presente, a ondulação da raiz até as pontas e bem mais marcadas. Categoria tipo 3. O tipo 3A é um cabelo cacheado. É um cabelo cacheado, você consegue identificar ele, que ele é como se fosse o cacho dele do tamanho de uma moeda de 25 centavos. É isso, é a melhor definição. O cacho 3A, ele parece uma moeda de 25 centavos, a questão da espessura do cacho. Então aí você consegue identificar melhor qual que é a textura do cabelo. Se o seu cabelo forma cacho, que é mais ou menos o tamanho de uma moeda de 25 centavos, ele com certeza é um 3A. Já o cacho 3B, ele forma cachos que é mais ou menos o tamanho de uma tampinha de garrafa, sabe? Tampinha de garrafa. Então, é um pouquinho mais fino do que o cacho anterior do 3A, mas o 3B também tem um cacho bem definido e tem mais ou menos esse tamanho de espessura. Parece um tamanho de uma tampinha de uma garrafa, assim. Aí fica mais fácil de você identificar. O cacho 3C, ele também é bem cacheado, ele também é bem marcante, só que você consegue perceber que a espessura dele é mais fina. É como se fosse um lápis. A espessura do cacho dele, você conseguiria colocar um lápis, assim, para você identificar. Então, dentro dos tipos 3, você consegue ver que o cacho ele vai afinando. Então, o cacho 3A, ele é mais aberto, o 3B ele é mais fechado e o 3C é mais fechado ainda, mas ainda é aquele cacho bem marcado e bem definido. O que é diferente no tipo 4, que é o que a gente vai falar agora. O cabelo tipo 4A, ele tem é como se fosse uma molinha. Ele é bem... Como que eu vou explicar? O 4A, ele é bem fechadinho, mas é tipo do tamanho de uma agulha de crochê. É um cacho bem fininho, ele é definido, mas ele é tão pequenininho que ele parece uma espessura de uma agulha de crochê. Então, geralmente, você consegue identificar que é um 4A. É mais ou menos similar a esse cachinho que eu mostrei pra vocês aqui. Seria uma textura mais 4A, bem fechadinha e bem fininha. Já a textura 4B, ela já sai um pouco dessa categoria de cachos mais definidos. Ele seria mais um zigue-zague. O fio seria mais um zigue-zague. Então, ele tem uma textura mais apertadinha, que fica mais angular. Então, é como se fosse um zigue-zague, o cacho 3B, para ficar mais simples de vocês entenderem. Já o 4C, os cachos deles são extremamente apertados. Então, você quase não consegue ver. É por isso que muita gente acha que cabelo 4C não forma cacho. Ele forma, só que o cacho ele é bem apertado. E geralmente tem pouco padrão de cacho visível. É por isso que é importante você fazer essa comparação com o cabelo seco ao natural, né? Que nem o meu cabelo, ele é 4C. A pessoa pode olhar assim e falar, não, Thalita, seu cabelo não é 4C, seu cabelo tá aí entre um 4A, um 3B, 3C talvez, mas não, ele é 4C, porque ele tá texturizado. Então, o cabelo 4C, ele naturalmente ele forma os cachos dele, só que eles são cachos microscópicos, que é bem zigue-zague mesmo e quase não são aparentes. Por isso que tem essa dificuldade de distinguir qual é o tipo de cabelo, né? Porque entre o 4A e o 4B, perdão, entre o 4A e o 4C, é ligeira a diferença. Na verdade, entre o 4A e o 4C, dá pra ver a diferença bem grande, assim. Entre o 4B e o 4C, que às vezes é difícil, mas quem tem vai entender e vai saber o que eu tô falando, tá? Você consegue distinguir sim a diferença. Se o seu cabelo ele secou e você não consegue ver cacho nenhum, ele é 4C. Porque no 4B, você ainda consegue ver leves resquícios, assim. É em zigue-zague, mas ainda dá pra ver mais ou menos. No 4C, dificilmente você vai ver ele seco
com definição de cacho ou algo do tipo. Espero que eu tenha conseguido tirar um pouco das dúvidas de vocês. Eu sei que é um assunto um pouco extenso, um pouco maçante e tudo mais, mas eu achei importante trazer ele aqui porque é muito importante, como eu falei no início do vídeo, a gente saber qual é a textura, né? Aliás, textura não, textura é outra coisa. Qual que é o tipo do nosso cabelo pra gente fazer boas escolhas, né? Porque o que vai funcionar, por exemplo, no cabelo 3A, dificilmente vai funcionar no cabelo 4C. Dificilmente, porque é um outro tipo de cabelo, né? Então é importante você saber qual é o seu tipo de cabelo para você fazer boas escolhas e passar a acertar mais do que errar. Porque ninguém merece comprar um produto que você acha que vai dar certo no seu cabelo e não dá. E é porque você não conhece o tipo dele. A partir do momento que você conhece o tipo dele, você vai conseguir ler as fórmulas atrás, ver quais ingredientes tem e saber se aquele creme, aquele produto, aquele shampoo, enfim, vai ser bom ou não pro seu cabelo, tá bom? Esse foi o intuito do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder, tá certo? Um beijo e até amanhã.